da Chapecoense e também um documento com o relato de uma funcionária do aeroporto de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, de onde partiu o avião em direção a Medellín. Nele, a funcionária diz às autoridades que alertou o representante da Lamia que a quantidade de combustível era suficiente apenas para chegar a Medellín, que não seria possível chegar a um outro aeroporto no caso de uma emergência e que as recomendações foram ignoradas pelo representante da companhia. O relato foi feito às autoridades depois do acidente e a funcionária afastada das funções hoje de manhã. As autoridades colombianas já não têm dúvidas de que o avião sofreu uma pane seca e agora querem saber por que ele decolou sem combustível suficiente. Podemos afirmar claramente que a aeronave não tinha combustível no momento do impacto. O quadro de saúde dos 6 sobreviventes melhora. A homenagem dos torcedores colombianos no estádio em que a final não aconteceu. Os brasileiros retribuíram ao mesmo tempo lotando a Arena Condá, em Chapecó. O STF começa a julgar a denúncia de 2007 contra o presidente do Senado. Renan Calheiros é acusado de pagar pensão alimentícia com dinheiro de propina. O Jornal Hoje está começando. O Instituto Médico Legal de Medellín já identificou os corpos dos 71 mortos no acidente do avião que levava a Chapecoense. Por isso a gente começa essa edição indo direto para a Colômbia para conversar com o nosso enviado especial a Medellín, o Ari Peixoto, que traz as informações para a gente. Ari, muito boa tarde para você. Que informações você tem? Boa tarde, Evaristo. Boa tarde a todos. Vamos começar falando da melhora do estado de saúde dos 6 sobreviventes, especialmente os 4 brasileiros. O Rafael Renzel, jornalista, abriu os olhos, está tentando se comunicar. O Neto, jogador, também melhorou muito. O Jackson Foman, o goleiro reserva, e o Alan Ruschel, que é lateral direito, eles tiveram uma melhora significativa no quadro de saúde. Agora há pouco aqui no IML, o Jorge Pagura, que é diretor, chefe da comissão médica da CBF, disse que pretende, no mais tardar até sábado, manter todos no mesmo hospital, transferir todos para o mesmo hospital. E agora há pouco também o representante das 5 funerárias que estão fazendo o trabalho de liberação dos corpos, Jorge Escobar, o Rego, falou que se houver um trabalho intenso das funerárias, ele pode liberar todos os corpos até as 10 da noite de hoje, 1h da manhã de Brasília. Mas que se isso não der certo, ele tem um plano B. Vamos ouvir a entrevista. El plan B es la entrega de los cuerpos para mañana a las 8 de la mañana. O sea, salir mañana a las 8 de la mañana para el aeropuerto. A gente recebeu a informação, viu, Evaristo, que os próximos 3 corpos a saírem daqui, 2 são de brasileiros e 1 é de um paraguaio. E entre esses 2 brasileiros, eu tenho... eu não gostaria de dizer isso, mas é do nosso colega, o Guilherme Marques, o repórter do Departamento de Esportes da TV Globo. Evaristo. Ok, Ari, a gente imagina, não precisa pedir jamais desculpa por isso, a gente entende a sua emoção, é a mesma emoção de todos os nós, funcionários da TV Globo, de perder um colega. Ari, muito obrigado por enquanto, a gente ainda volta a se falar. Bom, a gente vai falar do velório coletivo que está sendo organizado na Arena Condá, aqui no estádio da Chapecoense, em Santa Catarina. Por isso, a gente vai até lá conversar com o repórter Alberto Gaspar, que acompanha a movimentação na cidade. Gaspar, que informações você tem para a gente? Boa tarde, Evaristo. Boa tarde a todos. Aqui na Arena Condá já está sendo preparada a estrutura que vai abrigar os caixões nesse canto do gramado. 51 corpos serão trazidos aqui para Chapecó, mas apenas 16 serão sepultados aqui, de funcionários, convidados e dirigentes da Chapecoense. Os outros depois serão enviados a outros lugares do Brasil. O velório deve ser dividido em 2 partes. Primeiro, 40 minutos destinados apenas à família, parentes próximos, convidados. E depois mais 4 horas com a presença de público, com a abertura dos portões. Essas pessoas, o público, deve ficar apenas nas arquibancadas, não no gramado. A Arena Condá tem capacidade para quase 20 mil pessoas. Mas a expectativa é de que até 100 mil pessoas compareçam. Por isso está sendo estudado um esquema de passagem, uma fila para que as pessoas permaneçam apenas algum tempo aqui dentro do estádio e todos possam prestar suas homenagens. Homenagens que aconteceram muito ontem à noite. Nós fizemos hoje uma reportagem aqui mesmo, perto do estádio, repercutindo essas homenagens emocionantes que aconteceram lá em Medellín, na Colômbia, e também aqui na Arena Condá. Veja a reportagem. Eles não arredam pé da Arena Condá.
têm enfrentado as últimas noites bem frias, acampados. É como dizem versos do hino da Chapecoense. Nos estádios, nunca só. Nas alegrias e nas horas mais difíceis. A gente se organizou, vai se revezar como a gente se revezou essa noite passada. Quem puder, fica. O outro vai trabalhar, tu vem, uma noite cada um. Até eles virem para cá, a gente não vai sair, arredar o pé daqui. O incrível espetáculo de solidariedade dos colombianos ontem em Medellín bateu forte no coração dos chapecoenses. Típico de um grande time. Uma homenagem fantástica. Lindo, emocionante. Não foi nenhuma surpresa para este torcedor colombiano, que viajou com antecedência para a grande final que aconteceria em Curitiba na semana que vem. Veio parar em Chapecó. Todo o povo, todas as torcidas da Colômbia se uniram por causa dessa tragédia. O Brasil é um irmão para nós da Colômbia, sabe? O futebol sempre une as pessoas e nós queríamos ir à final e não tem palavras para expressar o que aconteceu. No mesmo horário, aqui na Arena Condá, a torcida da Chapecoense também deu show. E que show! Até vibrou, como nos melhores dias do time, neste gramado, nestas arquibancadas. Não é exagero dizer que Chapecó inteira estava aqui, vestida de verde, torcendo e vibrando como sempre. Levantar o astral e dar o nosso apoio para o jogador, né? E esperemos se reerguer, porque nós vamos começar tudo aí, cara. Desculpe. Mas como evitar as lágrimas também? Chapecoense era mais do que uma equipe, era uma família. E aqui hoje a gente perdeu não só um time, perdeu muitos amigos, muitos pais e famílias. O gramado da arena recebeu cadeiras e um altar, onde ficaram parentes e amigos das vítimas. O lateral do Palmeiras, Fabiano Leisman, que já jogou na Chapecoense e marcou o gol da vitória sobre o time no último domingo, marcou presença. Conquistei mais uma coisa na minha vida, mas eu acho que trocaria isso e tudo que eu tinha conquistado antes para que essas pessoas pudessem, esses meus colegas, pudessem voltar. Um padre e 2 pastores fizeram um culto ecumênico. No final, a arquibancada mais parecia um céu de estrelas, iluminada pelas luzes dos celulares. Vamos voltar fortes, com muita força, vamos voltar sim, com certeza. O futuro da Chape vem aí, é o que todo mundo garante. Por enquanto, é esperar pela chegada dos corpos dos heróis, todos lembrados no telão ontem à noite. A vigília foi encerrada com gritos de "é campeão", nada mais merecido. Realmente essa demonstração de fraternidade do povo colombiano emocionou não apenas aos chapecoenses, como ao Brasil inteiro. E quem acompanhou isso de perto, lá em Medellín, foi o repórter Marcos Uchoa. No final de tudo, haviam anjinhos e flores no gramado. Foi o que restou de uma noite extraordinária. A torcida colombiana do Atlético Nacional lotou o estádio para uma cerimônia de homenagens às vítimas do avião que trazia o time da Chapecoense. E o que se faz num único minuto de silêncio foi amplificado para todo mundo ouvir. O estádio inteiro, 44 mil pessoas gritando "Vamos, vamos, Chapé!". Um dos momentos mais emocionantes. O que eles diziam na mensagem é que o espírito do futebol é aproximar os povos. E eles conseguiram isso essa noite. Os discursos foram tocantes. É homenagem a este brasileiro. É uma emoção muito grande. Tanta gente chorou nas arquibancadas. Entre tantas velas e tantas flores, os torcedores espalhavam solidariedade. Nessa hora não tinha colombiano, brasileiro. A pátria de todos era o futebol. Todos irmanados pela dor, mas também por um amor pelo próximo. Foi uma noite para entrar para a história.
As autoridades colombianas já não têm dúvidas que o avião da Lamia sofreu uma pane por falta de combustível. Agora investigam por que o piloto não cumpriu normas internacionais e voava sem reserva de combustível. A reportagem é dos enviados especiais a Medellín, Ari Peixoto e Júnior Alves. Autoridades da Aeronáutica Civil da Colômbia esclareceram alguns pontos do acidente da Lamia. Que o avião estava sem combustível, não há dúvida. Ao chegar ao local do acidente e fazer uma inspeção, podemos afirmar claramente que o avião não tinha combustível no momento do impacto, afirmou o coronel Fred Bonilla, secretário de Segurança Aérea da Colômbia. Podemos afirmar claramente que a aeronave não tinha combustível no momento do impacto. Ele explicou que, pelas normas internacionais e nacionais colombianas, todo avião precisa ter um combustível mínimo do aeroporto de origem ao de destino, mais uma reserva equivalente a 30 minutos de voo ou 5% do trajeto todo, o que for maior. Nesse caso, lamentavelmente, a aeronave não contava com o combustível. Neste caso, lamentavelmente, a aeronave não contava com combustível regulamentar para a contingência. As autoridades colombianas reafirmaram também que o pouso de emergência do avião da Viva Colômbia, no aeroporto de Medellín, pouco antes do acidente da Lamia, não contribuiu para o acidente. A hipótese foi levantada por passageiros do Airbus da Viva Colômbia e por policiais locais. E aqui Quero falar uma coisa importante. Às 9h20 da noite, uma empresa que voava entre Bogotá e San Andrés comunicou ao controle que tem um possível vazamento de combustível. O controle ordena pousar no aeroporto de Medellín para assegurar a aterrissagem. Enquanto isso, o avião boliviano com o time brasileiro pediu a aproximação. Não recebemos nenhum aviso ou requerimento especial. O avião de carreira que ia para San Andrés, que segue para Rio Negro, inicia sua aproximação às 9h41, aterrissando às 9h52. A essa mesma hora, 9h52, o avião boliviano reporta emergência por combustível. Isso deixa claro que não há nenhuma intervenção de emergência com a outra. A primeira foi simplesmente uma prioridade que demos para assegurar que a aeronave chegasse à terra. Um áudio de quase 12 minutos vazado na internet e divulgado pela rádio colombiana W reforça a tese de pane seca como causa principal do acidente com o avião da Lamia. Na conversa com a controladora de voo do Aeroporto Internacional de Medellín, o piloto diz que está sem combustível. Em aproximação, solicitamos prioridade para a aproximação. Estamos com problema de combustível. Entendo que solicita prioridade para pouso igualmente por problema de combustível, correto? Afirmativo. Ok, então lhe darei orientações para proceder ao localizador e efetuar a aproximação aproximadamente em 7 minutos. Lima Mike Índia 2933 solicita permissão para a aproximação. Atento, tem uma aeronave abaixo de você que está tentando a aproximação e, além disso, está sendo feita uma revisão da pista. Quanto tempo tem para permanecer na sua aproximação, Lima Mike Índia? Tem uma emergência de combustível, senhorita. Por isso te peço de uma vez o curso final. Preciso descer imediatamente, Lima Mike Índia 2933. Capitão, você tem 210, preciso baixar seu nível. Teria que virar à sua direita para iniciar a sua descida. Negativo, senhorita. Já estamos iniciando a descida e precisamos do localizador. Senhorita, voo Lima Mike Índia 2933 está em falha total, elétrica total, sem combustível. Pista livre e operável. Chuva. Bombeiros alertados. Vetores, senhorita. Vetores para a pista. Você está a 0,1 milha da cabeceira de Rio Negro. Não o vejo com altitude, Lima Mike Índia. 9.000 pés, senhorita. Vetores. Vetores. Você está a 8,2 milhas da pista. Jesus. Quando ele fala vetores, ele está pedindo por orientação para o pouso. Como mostrou a repórter Lília Teles do local do acidente, o avião caiu muito perto de Rio Negro, que é onde fica o Aeroporto Internacional de Medellín. Aquela pista que a gente consegue enxergar lá no fundo é o aeroporto José Maria Córdoba, de Medellín, onde o avião da Chapecoense iria pousar. O mais impressionante é que nós estamos a mais ou menos 5 minutos de caminhada até o local do acidente. Isso dá ideia da proximidade do aeroporto. A gente consegue enxergar a pista daqui.
O piloto Miguel Quiroga era chamado de Mickey pelos parentes. Era experiente, fazia cursos na Europa e tinha uma escola de aviação na Bolívia, segundo o cunhado dele, o médico Alan Roca. Alan Roca conversou por telefone com a nossa produtora, Marcela Leite. Mickey había hecho cursos cuando estaba en la Fuerza Aérea en los Estados Unidos y ya con este tipo de aviones Avro, RJ-85, con los que tuvo el accidente, cuando él era piloto de esos aviones en la Fuerza Aérea, también hizo cursos en Holanda, en Inglaterra, porque estos aviones son fabricados en Inglaterra, en Suiza y en Alemania. La esposa debe tener los certificados, debe tener todos los exámenes que dio, porque él fue habilitado en Alemania como piloto instructor de este tipo de aeronave. O sea, Miguel era un tipo muy preparado en la parte profesional como piloto, ¿no? Aparte que él también era instructor de vuelo, ¿no? Él era dueño de una empresa, de una escuela de aviación acá en Bolivia, que prepara muchísimos pilotos de Colombia al menos, de Perú, vienen muchos de Bolivia. Mickey tenía que estar cada 6 meses haciendo un simulador de vuelo en Suiza, entonces él viajaba constantemente a dar exámenes de este tipo de aeronaves. Ahora se manejan muchas hipótesis del accidente, ¿no? Eso nosotros no podemos hablar porque eso es de parte, ya no está en nuestras manos, ¿no? El tema de investigación del accidente es cuestión de gente que realmente conoce y es profesional en estas cosas, ¿no? Yo soy médico, la verdad no podría ni siquiera hablar de estas cosas. Y me parece a mí que las personas adecuadas para hablar del accidente son los peritos en esta cuestión de aeronáutica, ¿no? Entonces hay que esperar un resultado correcto de este tipo de profesionales que están a cargo de la investigación del accidente. A gente vai voltar à Arena Condá, lá em Chapecó, agora para falar com o repórter Ricardo Von Dorf. Ricardo, muito boa tarde para você. Eu queria saber como é que os moradores, como é que os parentes das vítimas receberam essa notícia de que o avião caiu por falta de combustível. Pois é, Evaristo, boa tarde. Todo esse sentimento de gratidão que os moradores de Chapecó têm pela solidariedade tão bonita do povo colombiano, como a gente viu agora há pouco, está contrastando hoje com um fato novo que chega também da Colômbia, que é a informação de que o avião caiu por falta de combustível, por pane seca. A gente foi ouvir parentes, amigos e torcedores sobre isso. Veja na reportagem. Chapecó ainda chora os mortos da tragédia. É muito triste, não dá para suportar a dor. Eu trouxe minha pequenininha oferta para eles, mas é do fundo do meu coração, que são todos meus meninos. A cidade está preparando o velório coletivo das vítimas do desastre que matou 71 pessoas. Agora, parentes, amigos e torcedores recebem a notícia de que a queda do avião foi causada pela falta de combustível. Informação confirmada pelas autoridades colombianas. Imprudência. Imprudência. Roberta perdeu o marido, Edson Ebelini, o Picolé, 39 anos. Era repórter esportivo da Rádio Super Condá de Chapecó. Tá difícil aceitar o que aconteceu. Eu queria ouvir o nome dele entre os sobreviventes. Muitas famílias, muitas mães, esposas, irmãos, enfim, que estão envolvidos no mesmo sentimento de perda que eu, né? A mãe do goleiro Danilo disse que perdeu mais um pouquinho do seu chão. Por causa de uma falha humana, no caso. Vai ser muito mais difícil da gente assimilar isso, né? Muito mais difícil. O irmão do analista de desempenho da Chapecoense, Pipe Gross, disse que não quer apontar culpados. Talvez devam procurar o motivo para evitar que isso aconteça de novo, que eu não quero que nenhuma outra família passe por isso também. Não quero evitar ao máximo acontecer esse tipo de tragédia, mas a nossa família não está procurando culpado. Em Chapecó, a informação de que faltou combustível só aumenta a dor e a sensação de que o acidente poderia ser evitado. Um piloto de um avião, né, com 70 e poucos passageiros lá, né, que a responsabilidade dele era muito grande, né. César Piccoli é o diretor das categorias de base da Chapecoense. Se fala que, né, uma aeronave ela é muito segura, mas jamais imaginar assim que um ser humano toma uma decisão, um cálculo assim, com um cálculo muito em cima de um limite onde tem a própria vida dele que tá em risco. E nós aqui com a dor, né, de todas essas pessoas, esses amigos nossos.
tenha para... É difícil. Para o vice-diretor do Conselho Deliberativo do clube, a falta de combustível foi um erro inaceitável. É descabido um avião com as intempéries que podem ocorrer numa viagem com essa distância, não andem com uma reserva de combustível o suficiente para pelo menos, vamos falar aqui, andar 30, 45 minutos sobrevoando ou buscando um aeroporto que possa aterrissar. Daqui a pouco a gente volta com novas informações da investigação das causas desse acidente. A gente vai falar agora de Brasília. O Senado retomou hoje o debate sobre o projeto que define os crimes de abuso de autoridade. Quem traz as informações para a gente é a repórter Flávia Alvarenga. Flávia, tudo bem com você? Muito boa tarde. Oi, Evaristo, boa tarde. Durante essa sessão de debates, o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, falou sobre as medidas, sobre as propostas desse projeto e disse que o projeto não coloca em risco as atividades dos procuradores e dos juízes. Eu considero a Operação Lava Jato sagrada. A Operação Lava Jato, ela definiu alguns avanços civilizatórios. Ela precisa, sim, ser estimulada para que com ela e com outras que possam ser conduzidas na mesma direção, ela possa colaborar com a diminuição da impunidade no Brasil, que é uma grande chaga. Já o juiz Sérgio Moro disse que esse não é o melhor momento para colocar em votação um projeto como esse, porque pode acabar dando a interpretação de que vai atrapalhar o andamento de investigações que já estão em curso. Mas, se o Legislativo quiser e achar que tem que ser votado agora, ele fez uma proposta que é a seguinte, de não caracterizar como crime a divergência na interpretação das leis ou na avaliação de fatos e provas. Sérgio Moro explicou o seguinte, que, por exemplo, se um juiz de uma instância superior acabar revogando a decisão de um outro juiz, ele, se esse projeto passar do jeito que está, pode acabar sendo processado por abuso de autoridade. E isso, portanto, acabaria com a independência dos magistrados para decidir. Tem que se tomar todo um cuidado para evitar a criminalização do exercício da jurisdição, o exercício da autonomia do Ministério Público e também da vinculação do agente policial à lei. Não digo isso por conta da Operação Lava Jato, não digo isso por conta de qualquer outra operação, mas digo isso porque esses são fundamentos nos quais se esteiam a nossa liberdade, independência da Justiça, autonomia do Ministério Público e vinculação da polícia à lei. Esse projeto contra o abuso de autoridade é de autoria do presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, do PMDB, e foi apresentado em julho. O texto prevê, por exemplo, que servidores públicos, membros do Judiciário e do Ministério Público possam ser punidos caso determinem prisões fora das hipóteses legais, submetam presos ao uso de algemas quando não há resistência à prisão e também façam escutas sem autorização judicial, atingindo terceiros não incluídos no processo ou inquérito. A principal justificativa de Renan Calheiros para defender o novo texto é que a atual legislação está desatualizada. Na semana passada, foi aprovado o regime de urgência para essa votação. Portanto, o projeto não passa pelas comissões. Vai ser votado direto no plenário. A gente vai falar agora sobre o projeto que alterou as medidas contra a corrupção encaminhadas pelo Ministério Público Federal e que foi aprovado ontem de madrugada pela Câmara. A intenção do senador Renan Calheiros era aprovar o regime de urgência para colocar em pauta a proposta ontem mesmo também no Senado. Mas não deu certo, né, Flávia? Evaristo, não deu certo não, porque os senadores negaram esse pedido de urgência. O presidente do Senado disse que 4 partidos fizeram esse requerimento para votar o projeto em urgência. E a votação seria, inclusive, simbólica, quando os senadores levantam a mão. Mas houve discussão, essa atitude desagradou a maioria dos senadores e eles acabaram, então, pedindo uma votação nominal, quando aparece o voto e o nome de cada senador. E, portanto, por 44 a 14, os senadores rejeitaram esse
pedido de urgência. E agora esse projeto das medidas contra a corrupção vai seguir o trâmite normal aqui no Senado. Vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, e só depois ir para o plenário. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que está numa viagem oficial à China, fez um vídeo comentando a forma como esse projeto está tramitando aqui no Congresso. A votação na Câmara significou dizimar o projeto das 10 medidas. Nada sobrou. Ao lado disso, foi colocada a questão do crime de responsabilidade. O Ministério Público e magistrados hoje já são submetidos a controle de natureza penal, civil e administrativa. Portanto, o que se pretendeu foi agravar a situação do que já existe hoje. Todos nós somos a favor de uma lei de abuso de autoridade moderna e que atinja as finalidades que se pretende na sociedade brasileira, mas não dessa forma. O Supremo Tribunal Federal começa a decidir daqui a pouco se torna ou não réu o presidente do Senado. Na denúncia, Renan Calheiros, do PMDB, é acusado de pagar despesas de uma filha com dinheiro de empreiteira. Vamos voltar a Brasília agora para conversar com o Gioconda Brasil, que traz as informações sobre esse assunto. Gioconda, muito boa tarde. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde a todos. O inquérito foi aberto em 2007. Renan Calheiros é acusado de pagar as despesas da filha com a jornalista Mônica Veloso com dinheiro de uma empreiteira. Se o presidente do Senado vira réu, as testemunhas de defesa e de acusação começam a ser ouvidas, assim como o presidente do Senado. Mas se o Supremo arquivar a denúncia, aí sim o caso será também arquivado se o Supremo rejeitar esta denúncia. Este foi o episódio que levou Renan Calheiros a renunciar à presidência do Senado na primeira vez em que ele ocupou esse cargo de presidente do Senado, isso 9 anos atrás. Na denúncia apresentada em agosto de 2013, Renan Calheiros é acusado pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e uso de documentos falsos. A Procuradoria-Geral da República, que pede a abertura da ação, aponta que o senador forjou documentos para justificar o dinheiro que recebeu da construtora e enriqueceu de forma ilícita. Entre esses documentos estão notas fiscais frias para simular ganhos com venda de gado e assim apresentar renda na tentativa de mostrar que pagava a pensão da filha. A denúncia também diz que ele inseriu ou fez inserir em documentos públicos e particulares informações falsas sobre esses ganhos com atividade rural. Renan Calheiros também é acusado pelos procuradores de usar verba do Senado para pagar uma locadora de veículos que não prestou os serviços contratados e fez diversos empréstimos ao senador também para justificar renda. Por causa das acusações, Renan Calheiros enfrentou um processo de cassação de mandato por quebra de decoro, mas foi absolvido pelo plenário. A defesa do senador afirma que Renan pagou a pensão da filha e que os documentos apresentados durante o processo no Conselho de Ética e que foram usados para fundamentar a denúncia refletem efetiva renda na criação de gado. O atual Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apontou prescrição em parte do crime de falsidade ideológica e de uso de documento falso. Mas Janot disse que tem convicção de que existem indícios para que a denúncia seja aceita. O relator é o ministro Luiz Edson Fachin. Além deste caso, Renan Calheiros é investigado em outros 11 inquéritos aqui no Supremo, sendo 8 relacionados à Lava Jato. Evaristo. Muito obrigado, Gioconda, pelas suas informações. Uma boa tarde para você. E daqui a pouco, exclusivo, o plano de voo do avião da companhia Lamia e o documento em que a funcionária do aeroporto de Santa Cruz de la Serra relata às autoridades os problemas de combustível da aeronave e que mesmo assim o avião decolou. O relato foi feito depois do acidente. E já a seguir, a Polícia Federal faz operação em São Paulo para apurar fraudes em julgamentos de multas da Receita Federal. E a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente volta já. A Polícia Federal realizou hoje a 8ª etapa da Operação Zelotes, que apura fraudes em julgamentos de recursos contra multas da Receita Federal no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Os policiais estão cumprindo 21 mandados de busca e apreensão e 13 de condução coercitiva no Rio de Janeiro, em Pernambuco e em São Paulo. As investigações indicam que houve manipulação de processos administrativos fiscais do Boston no CARF entre 2006 e 2015. O Bank Boston foi comprado pelo Itaú em 2006. Entre as pessoas levadas para depor estão o ex-conselheiro do CARF e advogados.
Em nota, o Itaú Unibanco confirmou que a Polícia Federal fez diligência no banco atrás de documentos sobre processos tributários do Bank Boston. O Itaú Unibanco esclareceu ainda que comprou o Bank Boston no Brasil do Bank of America e que o contrato de aquisição não abrangia a transferência dos processos tributários do Bank Boston. Segundo o Itaú Unibanco, esses processos continuaram de inteira responsabilidade do Bank of America. O Bank of America declarou que vai colaborar com as investigações, fornecendo informações e documentos para a Justiça. O Ministério Público Federal informou que recebeu relatório da Polícia Federal confirmando vazamento de provas do Enem no primeiro e no segundo dia do exame. O relatório teria concluído que houve estelionato qualificado. Uma quadrilha teria tido acesso antecipado às provas, o que para o Ministério Público compromete a lisura do exame. O INEP, responsável pelas provas do Enem, disse que só vai se manifestar depois de ter acesso ao relatório da Polícia Federal e das informações do Ministério Público. A gente vai falar agora sobre a previsão do tempo. A Helena Marques já chegou aqui, já está aqui para conversar com a gente. Tudo bem com você? Tudo bem, Evaristo. Bom, 1º de dezembro e o frio continua. É verdade. Aqui em São Paulo o vento continua soprando do mar, né? Esse vento é frio, também é úmido, por isso tem previsão de garoa na capital paulista. Agora, em Goiânia, onde tem áreas de instabilidade, choveu forte. O vento arrancou as telhas dessa casa, olha, e também o telhado de um estacionamento, e ainda derrubou árvores. Isso foi ontem, mas hoje ainda tem previsão de chuva em Goiânia e pode chover bastante aqui pelo sul de Goiás, também no Triângulo Mineiro. No momento, as nuvens mais carregadas estão justamente aqui no centro-oeste do país. Queria que você falasse do Espírito Santo, porque ontem eu me lembro que você deu alguns alertas para lá. Foi, isso mesmo. A gente falou de previsão de rajadas de vento, né? De manhã já teve ventos moderados no aeroporto de Vitória. Agora, quanto à chuva, a previsão mais atualizada mostra que a probabilidade de chover forte no Espírito Santo diminuiu. Isso também vale para essa região aqui, que fica mais ali pelo Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Agora, onde o tempo está mais fechado e chuvoso hoje é entre o norte do Espírito Santo, também o sul da Bahia. E pode chover também nessas áreas que estão em verde, aqui na Bahia, no Piauí, também no Maranhão e na região norte do país. Tempo firme no Nordeste, né? Principalmente aqui entre Ceará, também a região do Recôncavo Baiano e ainda nessa área que pega, olha, Rio de Janeiro, sul de Mato Grosso do Sul e toda a região sul do país. Temperaturas, Curitiba com máxima de apenas 21 graus, São Paulo 22, aí temos Cuiabá com 30, Maceió com 32 e Belém com 34 graus. O que esperar para amanhã, sexta-feira? Olha, alerta no centro-oeste do país ainda, que pode ter temporais, tá vendo aqui? Aí temos uma outra área em atenção para chuva com intensidade de forte a moderada aqui entre o oeste da região sul, também centro-oeste e norte de São Paulo e de Minas Gerais, e litoral e serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com esse aviso aqui, olha, de rajadas de vento de até 60 km por hora. Nós separamos também algumas capitais que devem ter chuva acima ou abaixo da média nesse mês de dezembro que está começando hoje. Então, olha, Curitiba, São Paulo e Rio, com previsão de chuva acima do normal para o mês. Agora, Porto Alegre, Cuiabá e Porto Velho, o contrário, dezembro mais seco, Evaristo. Muito obrigado pelas informações. De nada. Tchau. Até amanhã. A seguir, o Jornal Hoje obtém com exclusividade o plano de voo do avião da companhia Lamia e também um documento com o relato de uma funcionária do aeroporto de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, de onde partiu o avião em direção a Medellín. Nele, a funcionária diz às autoridades que alertou o representante da Lamia que a quantidade de combustível era suficiente apenas para chegar a Medellín e que não seria possível chegar a outro aeroporto em caso de emergência. A gente volta já. O avião que caiu levando o time da Chapecoense, a delegação do clube, jornalistas e tripulação, era único de uma empresa pequena que começou a funcionar em julho do ano passado, mas que já estava transportando seleções milionárias. Veja na reportagem de Flávia Freire. A empresa de aviação Lamia, Linha Aérea Mérida Internacional de Aviação, foi fundada em 2009 em Mérida, na Venezuela. Só em julho do ano passado, mudou sua sede para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Tinha só um avião operando, o que caiu. Desde sua fundação, essa pequena empresa transportava seleções milionárias, como a da Argentina e de vários times de futebol sul-americanos,
como o boliviano The Strongest, os paraguaios Olímpia e Sol de América ou Atlético Nacional de Medellín, time colombiano que seria o adversário da Chapecoense. Nesse vídeo, o piloto e dono da empresa, Miguel Quiroga, que morreu no acidente, fala sobre isso. É uma satisfação para nós que eles não hayan elegido, não? Havendo tantas empresas em Sudamérica, estão volando justamente com nós. Era a segunda vez que a Chapecoense viajaria com a empresa. A primeira foi em outubro. Nesse outro vídeo, gravado pouco antes da decolagem, na segunda-feira, o artilheiro Kempis brinca com a tripulação e se confunde ao chamar de piloto o assistente de voo, Romel Vacaflores. Vamos a hablar con buen resultado. Aqui é o goleador. El goleador, el chapecoense, el goleador jugando la primer final de la Sudamericana. ¿Qué tal el vuelo? ¿Qué tal en la mía? Uma final muito importante para nós, conduzido pela Lamia, nós estamos bem. Vamos que vamos. Entre outubro do ano passado e novembro deste ano, a Lamia fez 6 pedidos para a ANAC para fazer trajetos no Brasil. 4 foram negados. O último pedido de operação no Brasil negado foi o voo da Chapecoense. Os 2 pedidos que a ANAC aceitou foram de voos que trouxeram 2 seleções. Uma vez, este avião pousou em Natal com o time da Bolívia e em outra, trouxe a seleção da Argentina para jogar em Belo Horizonte. Por nota, a ANAC disse que os outros voos não respeitavam as leis brasileiras, que só permitem voos fretados com aeronaves dos países de origem ou de destino. Dos 3.000 quilômetros que o avião tinha capacidade para percorrer, já tinha voado 2.985. Numa entrevista que o porta-voz da Lamia, Mário Pacheco, deu ontem de madrugada pelo horário de Brasília, ele admitiu essa capacidade, mas disse que isso poderia ser ampliado. Sí, depende mucho los niveles de vuelo que utiliza la aeronave. Por eso la parte técnica va a ser la que determine en qué niveles de vuelo estaba y cómo podía mejorar la autonomía. O Jornal Hoje obteve o plano de voo da Lamia que transportava a delegação da Chapecoense e também um documento com o relato de uma funcionária do aeroporto de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, de onde o avião partiu rumo a Medellín. Por telefone, o repórter Tiago Eltz tem as informações. Olá, boa tarde, Evaristo. Boa tarde a todos aí no Brasil. Bom, Evaristo, desde que a possível causa desse acidente começou a ser divulgada, eu acho que as pessoas ficaram com uma pergunta na cabeça, né? Como é que um voo foi planejado e para fazer um percurso que ele não conseguiria, que não teria combustível suficiente para isso, e como é que nenhuma autoridade se atentou para isso e impediu que esse avião decolasse? Bom, os documentos que a gente teve acesso hoje pela manhã aqui em Santa Cruz, na Bolívia, mostram que sim, pelo menos uma autoridade percebeu esse erro e fez um alerta. A autoridade é uma funcionária da ASANA, que é a Administração Autônoma de Serviços Aeroportuários e Navegação Aérea aqui da Bolívia. Ela registrou isso num documento que já faz parte da investigação sobre as causas do acidente. Ela disse que recebeu o plano de voo, que a gente também teve acesso, do despachante da Lamia e percebeu que nesse plano de voo o tempo de voo era igual à autonomia do avião, 4 horas e 22 minutos, e que isso não era normal e que isso era um erro. Ela então alertou o despachante sobre isso, mas ele insistiu que havia falado com o capitão e que esse era, sim, o tempo, o combustível e que eles conseguiriam chegar. A funcionária do Departamento de Navegação Aérea aqui da Colômbia insistiu com ele que isso estava errado e que ele precisava trocar o plano de voo. Mas ele respondeu que, para ela ficar tranquila, que eles fariam esse trajeto mais rápido. Como ele insistia em continuar com esse plano de voo, acabou desistindo de argumentar com ele. Essa funcionária não tinha autoridade para impedir que o avião passe. Essa autoridade é do Departamento de Aviação Civil, aqui a ANAC, da Colômbia. Essa agência de aviação civil ainda não nos respondeu por que esse avião, mesmo com o alerta de uma funcionária, decolou. O que aconteceu hoje pela manhã é que essa funcionária que relatou que fez o alerta sobre o plano de voo equivocado foi afastada do trabalho. Evaristo.
Ok, Tiago, muito obrigado pelas suas informações. Aqui no estúdio está com a gente o comandante Sucupira, que é presidente da APPA, é a Associação dos Pilotos e Proprietários de Avião, e ele veio aqui para a gente tentar entender esses diversos erros que aconteceram durante esse voo da Lamia. Eu queria que o senhor analisasse comigo o plano de voo. Aí eu queria que o senhor fosse me dizendo o que o senhor tem a dizer sobre essa rota, o que deveria ter sido feito. O plano de voo aparentemente está completo. O plano em si, ele tem o modelo do avião. Que é aquela parte lá em cima. Exato. Do lado, o local que ele parte, o destino dele e o importante, a alternativa que seria Bogotá. E o tempo de voo que ele teria. O tempo de voo é aquele último, 4h22. Isso. Agora eu quero mostrar outros 3 documentos para o senhor, que a gente vai falando conforme esses documentos forem aparecendo. O primeiro documento, que era da funcionária, que alertou que havia problemas com a autonomia. Vamos ver esse primeiro documento, que é a funcionária do aeroporto alertando problemas de autonomia. Tem um segundo documento, que é quando a controladora alerta que é preciso mudar o plano de voo. E um terceiro documento que a controladora não insiste mais, depois dela ver a tranquilidade do despachante da empresa. A pergunta que eu queria fazer para o senhor é se essa funcionária do aeroporto de Santa Cruz de la Serra não tinha autoridade para impedir esse voo. Ela provavelmente não, mas ela deveria ter reportado porque esse plano de voo não poderia ser aprovado. Um avião não pode decolar sem autonomia para chegar e pelo menos de alternativa em mais 30 minutos de voo. Ela, então, errou? Ela deveria ter alertado quem? Quem mandou que ela fizesse, porque essa investigação que ela fez não é normal. O plano de voo é apresentado, se não tem dúvidas, fica por isso mesmo. Como havia uma discrepância muito grande entre o combustível para o voo e o combustível que ele tinha, ela foi esclarecer perguntando se ele não tinha errado, se ele não tinha que mudar o plano. E ele disse que não, que estava aprovado. E quando ela insiste, ele disse, não, fica tranquilo, a gente vai voar com menos consumo, etc. e tal. E isso não existe em aviação. Comandante, que procedimentos deveriam ter sido adotados para evitar esse acidente? O plano de voo não podia ser aprovado, o avião não podia decolar do chão com esse plano de voo. E depois que aconteceu, o senhor acha que se o piloto tivesse falado a verdade no primeiro momento, reportado à torre que ele estava com problema de combustível, ele teria a prioridade? Completa, porque veja, ele teve 3 chances de sair da burrada que ele fez. Me perdoe a grosseria da expressão, mas é isso. Quando ele passou por Bogotá, os alarmes de reserva estavam sendo acionados e se tocava como se escuta na gravação do áudio. Ele deveria ter alternado Bogotá. Não alternou por quê? Porque ele teria que pagar a taxa de pouso, taxa de decolagem e mais o combustível de Bogotá, que não é barato. Continuou o voo. Quando ele reporta que está chegando e o avião da Viva Colômbia diz que está com um vazamento de combustível e pede prioridade, que eles dão, ele devia ter reportado ele a prioridade, porque a dele era sem combustível. E ele tinha que entrar em primeiro lugar de todo mundo. Por que ele não reportou? Porque se ele reporta, a multa que caberia na empresa era uma multa muito séria e a suspensão dele como piloto de fazer um voo sem combustível para chegar no destino. Comandante, muita gente viaja de avião e agora muita gente fica apreensiva com esse assunto de combustível. Quando que uma empresa permite que o avião levante voo sem ter o combustível necessário para fazer essa viagem e mais um restante para casos de emergência? Nunca. O avião decola sempre com combustível, como manda o regulamento, para o destino, alternando a alternativa. Caso ele chegue no destino e encontre qualquer situação na pista que ele não possa pousar, ele vai para a alternativa, ele tem que ter combustível para isso. E ainda mais, 30 minutos de voo sobre a alternativa, a baixa altitude, quer dizer, com um grande consumo de combustível. Isso é o mínimo que ele tem que decolar, sempre. Senão o plano de voo não pode ser aprovado. A gente tem aqui no nosso telão um documento que é feito pelo representante da Lamia. Depois dele ter sido alertado da falta de combustível, de não ter o combustível suficiente, ele diz que não precisa se preocupar. Não se preocupe, está tudo bem. Então é ele dizendo que está tudo bem. Nós fazemos em menos tempo, quer dizer, não existe isso. Quer dizer, isso aí é coisa de país das bananas. Não é possível. Como é que você vai dizer um ator... E o passageiro que não sabe disso, como é que viaja? Isso é impossível. Quando a gente fala de avião, a gente tem 2 coisas numa premissa. O avião, para mim, como piloto, é uma máquina perfeita, com manutenção certa, que voa dentro do gabarito. O piloto é um camarada treinado, reciclado frequentemente, pronto para o voo. Esses são os pilotos que nós temos na nossa aviação e como nós voamos, tanto é que você vê que o índice de acidentes na aviação é mínimo. Nós voamos pelo Brasil todo.
Comandante Sucupira, eu quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Hoje para analisar esses documentos que a gente recebeu. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde para vocês também. Muito obrigado. Bom, a gente vai conversar agora ao vivo pela internet com o repórter Tiago Eltes, que o Tiago tem novas informações sobre essas investigações. Tiago, como eu já disse, a gente está falando com você pela internet, portanto, nosso sinal não é 100%. Suas informações, por favor. Aqui na Bolívia, a investigação está restrita, por enquanto, à esfera administrativa. Quer dizer, é a Agência Nacional de Aviação Civil deles, a ANAC boliviana, que está tocando a investigação. Não há nenhum inquérito na parte criminal. E foi justamente essa investigação civil que acabou desencadeando esse documento que a gente conseguiu, que a gente acabou de mostrar aí, que é o relato da funcionária de um órgão da Agência de Aviação Civil. Essa funcionária recebeu o plano de voo e fez essas observações que a gente acabou de mostrar. Acontece que ela não tinha realidade para esse voo. Não discutir aqui, justamente. Bom, infelizmente, o nosso contato com o Tiago Eltes não está a 100%, portanto, a gente não está conseguindo entender o que ele está falando. É um contato via internet, então a gente pede desculpas. A gente continua falando sobre as homenagens às vítimas desse acidente. Vários times internacionais têm feito homenagens à Chapecoense diariamente. Por isso, a gente vai até Londres conversar com a nossa correspondente Cecília Malan, que traz as informações. Cecília Malan, olá, muito boa tarde para você. O que você tem para a gente? Boa tarde, Evaristo. Olha, todo mundo sabe que desde terça-feira essas homenagens se repetem no gramado dos estádios europeus. Todos os jogos da rodada do Campeonato Francês, por exemplo, estão começando com 1 minuto de silêncio. Ontem, a torcida do Paris Saint-Germain exibiu uma faixa na arquibancada, que estampava Força ACF, a sigla para a Associação Chapecoense de Futebol. O gesto de carinho com as vítimas recebeu um cartão amarelo do árbitro, que optou por seguir à risca a regra da FIFA que proíbe o jogador de tirar a camisa. Em outro jogo, o Saint-Étienne usou o escudo do clube brasileiro ao lado do próprio distintivo. E na Copa do Rei da Espanha, o Real Madrid também entrou em campo com uma mensagem de apoio nas camisas. Aqui na Inglaterra, pela Liga Inglesa, Manchester United e West Ham também se calaram antes da partida. Depois que o Manchester saiu vitorioso, o técnico José Mourinho falou sobre o sonho interrompido da Chapecoense, disse que não dá para esquecer a tragédia que matou tantos colegas de profissão e lamentou a morte do treinador e amigo Caio Júnior. Evaristo. Muito obrigado, Cecília, pelas suas informações. E antes da gente encerrar essa edição de hoje, a gente volta a falar com o repórter Ari Peixoto, um dos nossos enviados especiais a Medellín, na Colômbia. O Ari traz as últimas informações. Ari, tamo junto. Evaristo, a gente acabou de saber que o goleiro Jackson Foreman está sendo operado nesse momento. A gente não tem outras informações sobre a cirurgia. E cresce aqui a expectativa pela saída dos primeiros corpos. Agora há pouco, a secretária de governo de Medellín, aquela senhora ali de vermelho, Vitória Pérez, informou que eles vão fazer o máximo para que os corpos sejam liberados hoje à noite, até às 10 horas da noite. E as homenagens, a gente viu homenagens aí em Londres, agora a gente vai ver algumas homenagens aqui. Essa camisa aqui foi deixada por um torcedor do Nacional, veio uniformizado e disse que ele torce também a partir de agora pela Chapecoense. E sabe o que é mais interessante que ele me disse, Evaristo? Ele disse: a Chapecoense é hoje o time que tem a maior torcida do mundo. Evaristo. É verdade. Muito obrigado, Ari, pelas suas informações. Uma boa tarde, bom trabalho para você. O Jornal Hoje está terminando aqui. Você acompanha outras notícias à noite no Jornal Nacional. A partir de agora eu estou de férias, depois passo uma temporada no Fantástico. A gente se vê novamente aqui no Jornal Hoje no dia 17 de janeiro. Até lá.